Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao Pensando Juntos. Hoje nós estaremos aqui com um time maravilhoso de pastores para falar sobre a oração. Você aí que está sentadinho nos assistindo ou talvez almoçando, o que você pensa sobre a oração? Talvez a oração é algo repetitivo. Enfim, hoje nós estaremos aprendendo mais e mais sobre a oração e você não pode perder. Nós vamos aqui rapidinho e já estamos de volta no Pensando Juntos. Todos os sábados ao meio-dia, aqui na TV Remanso, você tem um encontro com a Palavra de Deus no programa Pensando Juntos. Oferecimento Casa do Bolo Léo Bolos. Deliciosos sabores para você fazer a festa. Torres Tecidos e Confecções, a melhor opção para quem quer economizar. RH4 Funcional Extreme. Venha ficar em forma conosco. O Shopping do Celular lhe oferece o que há de melhor em capas para celulares, tablets, pendrives, carregadores, TV Box, Chrome Clash, caixas de som JBL, películas de vidros, cartões de memória, fones de ouvido e muito mais. Temos ainda fonte para notebooks. Aqui você encontra celulares de várias marcas e modelos. Shopping do Celular, na Rua do Carmo, em frente ao Mercado Informal, em Santa Inês. A Bela Casa Materiais para Construções tem o menor preço e as melhores condições para você que está construindo ou reformando. Pense como sua casa vai ficar muito mais bonita. E não esqueça de comprar na Bela Casa Materiais para Construções. Aqui você vai encontrar tijolos, telhas, areia, britas, materiais elétricos e hidráulico. Bela Casa, na Rua Juscelino Kubitschek, no bairro Sabaque, em Santa Inês. Fone 3653-7300. Muito bem, queridos, nós estamos de volta e agradecer aí o pastor Paulo Atos, que deu aí esse início falando de oração. Meus irmãos, hoje nós estaremos comentando aqui com os pastores, como vocês estão vendo, e o assunto é oração, ou poder da oração, o modelo da oração, aonde o nosso Senhor Jesus Cristo foi indagado. Na verdade, os discípulos fizeram a pergunta: Senhor, ensina-nos a orar. Parece, irmãos, que o assunto é fácil, mas não é muito fácil. Em Mateus 6 a gente vai encontrar acerca da oração do Pai Nosso, onde Jesus vai falar do reino, e na verdade ele vai falar que o nome do nosso Senhor tem que ser santificado, e depois da providência dessa oração sobre o seu povo. Pastor Patrício, oração. Olá, meu querido, a paz seja convosco, cumprimentar aqui os pastores. A respeito desse assunto, pastor, a gente vê aqui no texto de Mateus 6, e a partir do verso 9, que quando o Senhor Jesus ele fala, ele diz assim: portanto orai assim. E ele já nos remete a um pensamento de que nós temos um Pai eterno e um único Pai, Somos irmãos de uma grande família, a família de Cristo. E a gente percebe que Jesus está nos mostrando que nós devemos santificar o nome desse Pai. Com certeza. Como ele diz. E eu observo, pastor Rodrigo, que quando Jesus nos ensina esse modelo, digamos assim, que talvez você tenha sido ensinado que tem que ser repetido várias vezes para fazer algum efeito, mas na verdade Jesus estava ali nos mostrando um exemplo, um modelo de oração. Ele até fala, pastor Patrício, aqui nesse Pai Nosso, na verdade, que nós não temos, ele fala pelo menos duas coisas, que nós não temos que fazer. A gente não tem que ser hipócrita no momento da oração e também usar de vãs repetições, como você disse. É o modelo. É verdade. Na verdade, o Senhor Jesus ele foi enfático aqui, nos mostrar aqui que a oração ela é um modelo e que deve ser um estilo de vida do cristão, A verdade é que eu costumo dizer que se não há oração, não há fé, porque a fé, a oração, é a mais plena e pura expressão de fé. Se não tiver a oração, uma pessoa dizer que tem fé e não ora,
é o que o pastor aqui acabou de dizer, é um hipócrita. Ele está falando aquilo que ele não vive, né? Com certeza. Então, a oração- Falar aquilo que não se vive, né, pastora? Você é um perigo. E a oração, ela é o meio pelo qual a gente se relaciona com Deus, né? O relacionamento. É através da oração, é através do falar e o ouvir, né? Devemos ter relacionamento com o Senhor, e isso vem através da oração. E falando do Pai Nosso, tem 4 lições muito importantes. Primeiro, o pastor Patrício até citou, temos um Pai, Um pai devemos aceitar a sua vontade para a nossa vida. é o que é mais difícil para o ser humano. Temos que ter relação boas com nossos irmãos próximos, inclusive perdoar. Com certeza. E assim que a gente quer que o Pai nos faça, devemos fazer ao próximo. Isso é as 4 lições básicas da oração do Pai Nosso, né? Verdade. E isso é o pontapé inicial para a gente ter uma oração ouvida por Deus. Agora a gente observa, né, pastores, que muitas das vezes as orações que a gente ouve, parece que o modelo está diferente daquilo que Jesus ensinou. Verdade. Porque Jesus ensinou que tem que começar pelo reino, falando do Pai Exaltando, nosso, né? exaltando Santificando. o nosso Deus, mas a gente ouve que tem muita gente que parece que está exaltando o nome do diabo e não o nome de Deus. E outros, né, pastor Francisco, até pensa que Deus é o nosso funcionário e a gente está orando, está mandando logo. Bora, tem que ser agora, é para ontem. É uma das coisas mais importantes na oração, é que a oração é um momento de comunhão com Deus, onde você tem que expressar, reconhecendo que Ele é Pai, reconhecer que você tem que invocar o reino dele, venha o reino, e que reconheça que tem que ser feita a vontade dele, E não a nossa. Né? tanto lá em cima como aqui embaixo. Então as pessoas aprenderam, quando oram, parece filho de passarinho, só abre a boca para pedir. Olha, Então tem que parar de pedir. igual o filho pidão. A oração, ela deve ser o momento em que você vai agradecer a Deus por tudo aquilo que Deus tem proporcionado a você, a sua Ouvir família. o que ele tem a falar. Entendeu? E é aquilo que o pastor Batista disse, também parar para ouvir, porque a gente parece papagaio, fica repetindo. Parece que Deus é obrigado a ficar ouvindo. Então, a oração, às vezes, a pessoa acha que Deus está ouvindo, e na verdade Deus está escutando a oração. E a gente observa, pastores, que às vezes a oração parece que ela é uma oração a uma divindade vã. As pessoas fazem suas petições, súplica, mas não com conhecimento do Deus verdadeiro das Escrituras. É verdade. Eu vou com o que a pastora falou aqui, que a oração é como os pastores estão comentando, a nossa geração, o cristianismo hoje, estão se voltando mais para Deus para pedir. E eu estou com a pastora, a oração da igreja primitiva, dos pais da igreja, eles buscavam a Deus por meio da oração, mas para se relacionar, né? Para ter um relacionamento de intimidade com o seu Criador e com o seu Salvador. pastor. Coisa diferente que a gente hoje temos visto na igreja, que as pessoas estão vindo muitas vezes à igreja para orar, mas para pedir algo em prol, egocentricamente falando, em prol da pessoa, Isso aí. mas não para se relacionar com o seu Tem um Deus. pastor que eu vi um programa que ele falando, ele disse que os cristãos estão transformando o Espírito Santo em garçom. Engação, Ele agora está aqui só para dar. E na verdade, o Pai Nosso também nos fala um pouco de credibilidade para orar, né? Tem uma parte que Jesus nos diz assim: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Eu vejo. Na verdade, muito se pede, muito se ora, mas pouco se tem credibilidade para valorizar a sua oração. Por Nessa exemplo, perdão parte deve aí, ser pastor. pedido, mas você também tem que liberar. No verso 14, ele diz assim, ó, né, no 13: e não endureceis as tentações, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. No verso 14, né, ele diz assim: porque se perdoardes os homens as vossas ofensas, também o vosso Pai Celestial perdoará as vossas ofensas. Então
Então, o que o senhor falou é muito importante. Credibilidade para orar. Eu quero dizer para você que está aí do outro lado, nos assistindo aí de Santo Inês, Garapé do Meio, né, de Monção, Pindaré Mirim, Bela Vista, Bom Jardim, um abraço todo especial para você. E o Pai Nosso, ele é o maior e o melhor modelo, exemplo de oração que uma pessoa pode desenvolver na sua vida. Então, sendo assim, pastores, segure aí um pouquinho, porque nós vamos ali e voltamos já já. Nós estamos pensando juntos. Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Olha, eu quero te convidar para a Marcha para Jesus 2019 aqui em Santa Inês. Será dia 27 de julho. E o nosso ponto de encontro é aqui, na Praça da Rodoviária, às 3 horas da tarde. E você não pode perder Marcha para Jesus 2019. Jesus é nosso Senhor. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Vou preparar-vos um lugar. Eu irei, vos levarei para mim mesmo. Mas conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Os tempos eram difíceis para nós. Um dia, essa velha senhora pediu 4 pães, mas só tinha dinheiro para 3. Então minha mãe me pediu para fazer algo mais por esta família. Só depois entendi que aquela era uma família necessitada. Generosidade. Passe adiante. Uma mensagem da Fundação para uma Vida Melhor. Muito bem, queridos, nós estamos de volta e o tema hoje é oração, ou modelo de oração. Nós, no primeiro bloco, comentamos aqui acerca do Pai Nosso, do modelo de oração que o nosso mestre ensinou aos seus discípulos. Embora foi o próprio discípulo que pediu ao Senhor que ensinasse a orar. Então, parece ser fácil, pastores, mas a gente vê, na verdade, assim, um erro nas orações. Pessoas que vão orar, ao invés de exaltar o nome de Deus, exalta o nome do diabo. Infelizmente, parece que se não existir o diabo, parece que o ministério do cara vai embora, entendeu? Então, a gente falou, e uma das coisas que a gente observa, que o nosso Senhor falou na oração do Pai Nosso, é que ele começa trazendo assim, falando que o nome de Deus tem que ser santificado. Ele fala aqui o reino de Deus, né? Ele fala acerca do reino de Deus, que venha o reino do Senhor. Ele também fala que a vontade tem que ser de Deus e não nossa. E depois é que ele vai trazer sobre a providência, a proteção para o seu povo. Pastor, diga aí o que você tem a dizer sobre o modelo de oração. Sim, o modelo de oração, a verdade, pastor, você falou, né, que a igreja hoje, ela está muito exaltando o diabo, né, nas orações, né. Eu vejo muitas vezes os irmãos, a igreja, falam, o inimigo. E a Bíblia nos ensina que muitas vezes, e se não a maioria das vezes, que o inimigo ataca a vida do cristão é porque ele dá legalidade. E como eu estava comentando, a oração, ela tem que ser um modelo pautado com a primácia de ser um relacionamento, né? Assim, eu costumo dizer assim, um casal só é casal
se tiver um relacionamento de intimidade. Não é verdade? Verdade. E o cristão ele só pode ser considerado cristão se ele tiver um relacionamento de intimidade com o seu Criador. O pastor comentou, e se nós ler no Evangelho, nos 4 Evangelhos, nós não vamos ver os discípulos pedindo para que Jesus viesse ensinar a expulsar demônio. Nós não vamos ver os discípulos pedindo para Jesus ensinar, para que eles viessem curar uns enfermos. A oração da prosperidade. Mas nós vamos ver os discípulos em Lucas capítulo 11, versículo 1, pedindo para o Senhor, Senhor, nos ensina a orar. Dando a entender que eles tinham uma ardente expectativa de ter um relacionamento com o seu Pai, com o Criador. Então é isso que a gente tem que entender. Essa é a intenção, né, da oração. E a gente vê. Eu quero dizer para você que está aí nos acompanhando que se você quiser assistir esse programa, né, ou outros programas que você já tenha visto pela TV, você pode entrar no YouTube, encontre lá o canalzinho do Pensando Juntos, você vai lá, se inscreva lá no nosso canal no YouTube, deixe seu like, ative lá o sininho para você receber as notificações. E voltando na questão da oração, o relacionamento íntimo, ele traz muito isso para a nossa vida, né? Por exemplo, nós aqui temos relacionamentos, porém, entre nós mesmos, nós temos pessoas que são mais íntimas do que outras, não é verdade? Então, por exemplo, pastor Francisco, pastor Ezequias, são mais íntimos do que eu com o pastor Francisco, né? Já eu com o pastor Rodrigo, já sou mais íntimo do pastor Rodrigo do que com o pastor Ezequias. Então, embora nós sejamos irmãos em Cristo, amigos, colegas de ministério, mas nós sabemos que a relação íntima é que vai fazer toda a diferença, né? A gente vai se conhecer mais profundamente. Então, quando Jesus nos deu esse modelo de oração, e ele falou a respeito disso, que nós não devemos usar de vã repetição, ele está falando que há uma renovação na oração, ou seja, é uma conversa diária que você tem com o seu Criador, é um bate-papo, como nós estamos fazendo aqui. E pastor Patrício, e em Hebreus 4:16 diz: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. É como o Senhor disse, além de ser íntimo, tem que ter confiança. A oração sem confiança, sem acreditar, sem confiar no Deus em que você está relacionando, a pessoa que você está relacionando vai ser em vão. Sem vão. Né? Porque como é que você vai ter um relacionamento com alguém que você não confia? Não confia. Então a oração, ela tem que vir com confiança. Você tem que acreditar, né, que Deus, ele vai te ouvir, vai te responder, né? Porque você está chegando ali de modo que agrada a ele. De modo que agrada a ele. Agora, pastores, pastor Ezequias, é interessante que a gente olha muitos movimentos, eu mesmo já olhei muitos, e parece que dá a entender em alguns movimentos que a oração, ela só chega a Deus se a pessoa for para um monte, sendo que Jesus manda que a gente vá para um quarto, e parece que ali, quando ele manda para o quarto, é exatamente o que os pastores estão comentando, a questão de relacionamento íntimo. É porque, na verdade, os cristãos de hoje estão voltando, estão indo no mesmo ritmo do povo judeu, né? O povo judeu, ele tinha umas orações que ela expressava uma divindade muito, fazia de Deus um carrasco. A oração daquela época era um Deus matador, ruim, santo, mas um Deus que você não podia nem falar certas coisas que ele Então Jesus tirou esse peso. Jesus, ao mesmo tempo que ele disse santificado seja o vosso nome, ele disse Pai Nosso. Quer dizer, um filho quando vai falar com o pai, é uma relação de pai e filho. O pai segurou no colo desde pequeno. Jesus tirou todo aquele pesado, todo aquele clima de medo, né? Procurou ter mostrar que nós devemos ter com Deus uma relação de pai para filho. E hoje, a igreja de hoje está voltando ao ritmo daquele tempo, fazendo de Deus uma divindade que só fala nos picos do monte,
Porque se você subir no monte calçado, você morre. Então trazendo de volta essas coisas para o dia de hoje. Quando na verdade não é nada disso. É uma relação de pai para filho. Santificado seja o vosso nome. Mas a primeira coisa que Jesus nos ensina é que Deus é nosso pai. Não devemos ter medo dele. Devemos temer, respeitar, não ter medo. Ou seja, na verdade é uma relação de pai para com filho, e de filho para com pai. Pastor Francisco. Aleluia. No Rio de Janeiro, um rapaz conversando comigo, ele disse que eles iam para o monte, e quando chegavam no pé do monte, eles tinham que orar pelos que iam, e se Deus liberasse para ele subir lá, ele ia, senão ele ficava lá embaixo. Então se cria uma barreira de um Deus que cria barreira. Na verdade, a oração, ela às vezes, ela traz um quebrantamento, é a forma de você se quebrantar. Se alguém não tem, no passado, por exemplo, uma pessoa que fosse amigável, não ia no círculo de oração da igreja, não ia no culto de doutrina. Quer dizer, era um privado disso. Quer dizer, para orar, até um bêbado, ele pode orar. Um drogado pode orar. Drogado. Se ele tiver um senso, ele vai orar. E Deus, se ele tiver convicção e fé suficiente, tiver quebrantado o coração, Deus vai ouvir sua oração. Tem exemplo de pessoas que nem são crentes, vão lá e oram, e são livros de acidente, livro da morte, escapam, e a gente está colocando Deus como um Deus que priva as pessoas. Não, você tem liberdade de entrar no santuário de Deus e colocar as suas lágrimas, suas petições, e Ele está pronto para lhe ouvir e lhe socorrer, porque Ele é pai. E pai não questiona quando o filho pede, ele socorre e depois ele cobra se o cara continuar errado. Temos que entender que Deus é um Deus soberano, né, pastor? Ele é soberano, ele faz todas as coisas. Pastor Patrício, mas na oração do Pai Nosso, a gente observa, na verdade, que há uma condição, né? Que a gente tem que perdoar. Parece assim que Deus está dando uma condição. Porque se a gente não perdoar, o Pai também que está no céu não vai nos perdoar. Mas a verdade é essa, pastor. Como é que eu vou pedir perdão ao meu Pai Celestial se eu não sou, digamos assim, uma pessoa que perdoa o meu irmão? Jesus diz assim: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E como foi que Ele nos amou? Ele nos amou como Pai. E Ele nos ensina a amar assim como Ele. Ele nos ensina a perdoar como Ele. Ele olha lá na cruz e diz assim: Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Quando essa condição é colocada dentro do texto, ele está falando para pessoas que realmente reconhecem que Deus é soberano e Senhor e que nós somos pobres, miseráveis, pecadores, e que nós devemos perdoar porque em todo momento nós estamos precisando do perdão dele. Pastor Patrício, eu até fiz uma brincadeira uma vez lá na igreja, falando sobre a oração, e deu até uma polêmica, né? Só que depois eu expliquei para os irmãos, que eu disse que uma boa oração, ela ia na fraqueza de Deus. Aí os irmãos falaram: mas Deus é fraco. Deus não é fraco, Deus é forte. Não, mas tem um ponto, né? Aí eu disse que o Salmo 51 nos ensina, né? Que um coração contrito e um espírito quebrantado, Deus não resiste, né? Então uma boa oração é um ponto fraco de Deus. Ela vai bem nesse objetivo. E um detalhe aonde Deus, para você entender, Deus, Ele às vezes, não em todo o tempo, mas às vezes, Ele foge do protocolo, né? Que Ele nos dá, e por causa de um coração quebrantado, por causa de uma pessoa se humilhando na presença dele, ele até deixa de executar a morte do cidadão que infringiu a lei. É uma coisa interessante como Deus quer que eu e você ore. Aplica o perdão. Eu e você se coloque diante dele como filho arrependido. Um exemplo disso é o rei Ezequias. Rei Davi também foi um que, né, prevaricou lá contra a lei. E a sentença era morte. E a sentença tinha que morrer. Porém, quando ele se joga no chão e diz assim: pequei. Pastor Patrício, interessante é que a Bíblia, ela é bem clara quando ela diz que Deus não resiste a um espírito quebrantado e um coração contrito. Deus não resiste.
e os pastores falando a respeito, falou de rei Ezequias. O pastor aqui, ele falou sobre a oração tem que ter credibilidade, né? E a gente vê uma passagem, né, em 2 Reis 19, a partir do versículo 14, onde Ezequias ali estava diante de um grande inimigo, que era Sinaqueribe, né? E ele se voltou para Deus, mostrando a afronta do rei, e lá ele apresentou a sua credibilidade, dizendo: Senhor, eu sou justo, eu sou fiel. Então, se eu sou fiel, eu não posso ser derrotado por esse infiel. Então, a oração com credibilidade, né, ela é respondida, né? Com certeza. Pastora Lúcia, a gente percebe que a oração hoje parece que é invertida. Ela começa com a exaltação de Deus e depois que a providência humana. Mas hoje parece que as pessoas vão primeiro pedir. Só pedir, como o pastor Francisco falou. Primeiro na providência. Estou precisando, pai. Verdade, pastor. Mas a oração, ela é o combustível da igreja. A oração, quem quer êxito na sua vida cristã, ele tem que ter uma vida de intimidade através da oração. Muitos ministérios não são fortalecidos, não vão para frente, porque as pessoas não querem mais ter hoje em dia uma vida de oração. Muitas almas não é ganhada hoje em dia porque aqueles que querem ganhar não a colocam através da oração. Então nós precisamos ter uma vida de oração para conosco. Queridos, os comentários estão ótimos, né? O tema é muito abrangente, mas nós precisamos encerrar o programa neste momento. Então você que está em casa, que Deus em Cristo venha abençoar a sua vida e que você venha ter uma vida de oração, que é o que nós precisamos. Nós estamos pensando juntos. Todos os sábados ao meio-dia, aqui na TV Remanso, você tem um encontro com a Palavra de Deus, no programa Pensando Juntos. Oferecimento: Casa do Bolo Léo Bolos. Deliciosos sabores para você fazer a festa. Torres Tecidos e Confecções, a melhor opção para quem quer economizar. RH4 Funcional Extreme. Venha ficar em forma conosco. Suas viagens para São Luís ficam muito mais tranquilas e seguras quando você escolhe um transporte de qualidade. E o melhor transporte é com a Alex Viagens. Saída todos os dias às 5 da manhã com destino à capital. E retorno a partir das 13 horas em direção a Santa Inês. Na van do Alex você tem acesso à internet, som, DVD, ar-condicionado e bancos reclináveis para o seu maior conforto. Além de ter a certeza que vai chegar em segurança ao seu destino. E ainda podendo lhe apanhar em sua casa ou onde preferir. Reserve sua passagem pelos fones 98115-3829, 98713-1495, 99162-2573. Alex Viagens, transporte de passageiros, encomendas e turismo. Não dá pra fazer vista grossa com a sua saúde visual. Só aqui na Big Ótica você compra suas lentes com rapidez e qualidade. Venha conferir as nossas promoções. Lente visão simples anti-reflexo a partir de R$ 99,90. Lente visão simples transistor com até 20% de desconto. Facilitamos o seu exame de vista todos os dias. Marque já a sua consulta. Parcelamos em até 6 vezes no cartões e temos ainda o crediário próprio facilitado. Big Ótica, nossa visão é você. Muito bem, meus irmãos, vocês acabaram de ver uma conversa maravilhosa. Pastores, como eu disse a vocês, um time maravilhoso que estavam aqui pensando juntos sobre o modelo da oração. E uma coisa que eu observei muito é que todos os detalhes, em todos os exemplos, eles falavam sobre o Pai Nosso. E a gente entende que é quando o meu eu se junta com o tu, e juntando o eu e o tu se transforma em nós. É aí que o Pai Nosso de fato vai exercer a sua vontade na nossa vida. Você que está em casa aí nos assistindo, olhe agora, feche seus olhos e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Senhor, nós estamos em sua presença, te agradecendo, e agora, Senhor, eu entro em oração por esse meu irmão e por essa minha irmã que está nos assistindo. Que a tua presença e o teu amor esteja conosco, meu Senhor. É o que nós te pedimos e por fé te agradecemos, em nome de Jesus. Esteja presente conosco no próximo Pensando Juntos.